Fala aí pessoal, beleza? Olha nós mais uma vez aqui nesse bloco de aulas comentando um pouco sobre os cálculos que envolvem conceitos da química. E hoje em especial nós vamos falar sobre a determinação de fórmulas. Às vezes as pessoas pensam que as fórmulas químicas são apenas aquelas que aparecem nos mais diversos tipos de enunciados ou algo parecido, mas não. Para você ter uma ideia, ter uma noção, basicamente existem 5 tipos ou 5 maneiras diferentes de representar uma fórmula de um composto químico. Nós temos a fórmula molecular, a fórmula centesimal, a fórmula mínima, a fórmula estrutural, tá? E a fórmula através de retículos cristalinos. Então, olha, 5 maneiras, 5 formas diferentes de representar um composto químico. E aí, de vez em quando, as pessoas se perdem quando vêm cobrar um outro tipo de fórmula que ela não está familiarizada. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Se eu vou lá e pergunto para você, qual é a fórmula da água? Aí você fala, fácil, H2O. Pois é, você me deu a fórmula molecular. Se eu não quisesse a fórmula molecular, se eu quisesse a fórmula estrutural, ou melhor, se eu não quisesse a fórmula molecular, se eu quisesse a fórmula centesimal, tem como converter, mudar, transformar de uma fórmula para outra? Tem. Normalmente nós estudamos isso nesses cálculos que a química realiza, e é isso que nós vamos fazer hoje para que você compreenda e quando tiver alguma questão abordando este tópico, você consiga deslanchar, você consiga fazer sem muita preocupação. Fechou? Tranquilo? Então vamos para o slide e vamos começar aí. Então, como eu já disse, volto a ressaltar, hoje nós estamos aí estudando cálculos para determinação das fórmulas. Em específico, na aula de hoje, nós vamos falar de fórmula molecular, fórmula centesimal e fórmula mínima. Este assunto aparece na área de química geral, que é o alicerce aí para as outras químicas. Então vamos lá. É importante determinar a fórmula de um composto químico? Nem preciso dizer que sim, Encontrar a fórmula de uma substância é descobrir quais são os elementos químicos presentes nessa substância e como eles estão combinados, em quais proporção ou em quais proporções eles estão combinados. Correto? Tranquilo? Esse processo de determinar o elemento químico, juntamente com a proporção com que eles se combinam, na química a gente chama de análise elementar. Então toda vez que você ouvir esse termozinho análise elementar, é a determinação da composição dos elementos e a proporção ao qual ou aos quais esses elementos estão na determinada substância. Tudo bem? Normalmente quem realiza esse cálculo? Ou normalmente qual área da química realiza esse cálculo? Esse cálculo realiza-se na área da química analítica. Existem várias áreas. Por exemplo, hoje nós estamos olhando a química geral. Tem a química analítica, tem a química orgânica, tem a fisicoquímica, tá? Então, quando um analista, química analítica, quando um analista recebe uma substância, recebe um composto no laboratório, ele tem que fazer alguns processos para determinar o que ele recebeu. Um desses processos é a análise elementar, beleza? Mas como que a gente chega a esta análise? Como é o procedimento? Como é o passo a passo? Dá uma olhadinha no slide então, vamos lá. Então, tá aí, como eu disse para você, com tais informações da análise elementar, a gente pode dizer exatamente quantos átomos do elemento existe em uma molécula, correto? Todos esses processos fazem parte da rotina, do dia a dia do químico analítico, do analista, beleza? Tranquilo? Então, quando esse analista, quando esse químico analítico recebe em seu laboratório uma amostra de material desconhecido, existem alguns passos. A primeira atitude dele é realizar uma análise imediata. Cuidado, são termos parecidos, mas, nossa, uma diferença gigantesca. Olha o termo que eu usei agora, análise imediata. O que é uma análise imediata? É aquela análise que você inicialmente estuda aquele material. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui este passador de slides. Imagina que eu receba e não saiba o que é isso. Alguém fala assim,
Eduardo, determina o que é isso para mim, por favor. Eu vou olhar assim. Poxa, tá parecendo um objeto que tem uns botãozinhos aqui e esses botãozinhos servem para alguma coisa. Vamos detalhar? Peraí, ó, parece tem um negócio aqui atrás que dá para tirar. Deixa eu tirar isso aqui para ver o que é. Então, isso é uma análise imediata, não elementar. Nessa análise imediata, o que eu vou fazer? O que eu acabei de fazer aqui com esse passador. Eu vou descobrir que este material que eu recebi, eu vou descobrir se ele é uma substância ou se ele é uma mistura. Não dá para, infelizmente, descobrir olhando. Eu faço algumas técnicas de separação e nessas técnicas de separação eu vou vislumbrar se ele é uma substância ou uma mistura. Se for uma mistura, ótimo, separei as substâncias. Se for uma substância, não há separação, eu posso ir para um outro passo. Fechou? Tranquilo? E é isso que eu vou dizer para você agora. Olha aí o slide, vamos lá. Então, eu vou fazer uma análise imediata. Aí, ó. Esta análise imediata consiste em testar propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Quer dizer, eu vou avaliar o material. Será que ele é puro? Como que eu faço para descobrir se ele é puro? Eu vou avaliar as propriedades. Se as propriedades... Que propriedades, Eduardo, você vai avaliar? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Se essas propriedades forem constantes, trata-se de uma substância. Se essas propriedades forem variáveis, trata-se de uma mistura. É o que a gente chama de análise imediata. Saber do que eu estou trabalhando. Então, essa primeira abordagem determina se a amostra é uma substância ou uma mistura, como eu disse anteriormente. Uma vez, então, separado a substância, aí sim eu vou para a análise elementar, né, da substância. Correto? Beleza? Esta análise elementar pode ser tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Eduardo, qual a diferença? Qualitativamente, eu vou saber qual ou quais elementos estão presentes. Quantitativamente, o nome já diz, ó, quantitativamente, eu vou descobrir a quantidade. Beleza? Então, passada a primeira fase, análise imediata, eu vou para a análise elementar. E essa análise elementar se ramifica em qualitativa e quantitativa. Posso fazer separado? Posso. Posso fazer em conjunto? Sim, existem equipamentos e o nome do equipamento, por incrível que pareça, é esse, análise elementar. Equipamento de análise elementar. Ele faz exatamente isso. Ele analisa qualitativamente e quantitativamente quais os elementos e a proporção desses elementos naquela substância. E aí ele vai te dar ou a fórmula centesimal e a partir da fórmula centesimal você descobre a fórmula molecular. Tá? Como assim, Eduardo? A análise elementar vai te dar a fórmula centesimal. Centesimal lembra o quê? Centésimo. Centésimo vem de 100. 100 indica porcentagem. Por isso que eu estou falando. Ele te dá a porcentagem e você transforma para a fórmula molecular. É possível fazer isso? É possível. E como que eu faço? Vou te explicar agora. Dá uma olhadinha aí no slide. Vamos lá. Então, faço a análise elementar qualitativa e quantitativamente. A finalidade da análise qualitativa é descobrir quais elementos. Né? Já a análise quantitativa é descobrir a proporção que esses elementos fazem parte da massa ou do volume. Né? Essas proporções podem ser representadas de diversas formas, como a fórmula molecular, como eu acabei de falar. Aí eu te pergunto, você que sabe de química mais do que eu, o que é a fórmula molecular? Ou melhor, vou melhorar a minha fala. O que indica a fórmula molecular? Ela indica o quê? Já parou para pensar? Vou pegar exemplo. Glicose, C6H12O6. O que esta fórmula traz como informação para você? O que ela indica? Duas coisas. Indica uma ideia qualitativa e indica uma ideia quantitativa. C6H12O6. Qual a ideia qualitativa? Indica quais elementos estão presentes. Carbono, hidrogênio e oxigênio.
Ideia quantitativa, a proporção entre eles. Tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Então a fórmula molecular é um indicativo qualitativo e quantitativo dos constituintes de uma molécula. Beleza? Show de bola? Vamos lá então, vamos continuar aí, olha o slide. Então, o que é a fórmula molecular? Pronto, a fórmula molecular, que é uma das mais utilizadas no cálculo químico, né, é conhecido como a fórmula da substância. Né? Qual é a fórmula da água? Como eu disse, a fórmula molecular indica a ideia qualitativa e quantitativa desta molécula. Tá aí, ó. Pronto. Mas a fórmula molecular não é o único tipo de representação de molécula. Existe aí a fórmula centesimal e a fórmula mínima. Aí como a gente vai fazer então para fazer essas conversões, transformar uma fórmula na outra? Para realizar essas conversões, é muito importante que a gente tenha disponível, né, as massas molares. Né? Se você não assistiu aí a aula, né, de teoria atômico-molecular, sugiro então que você assista antes para continuar a partir deste ponto aqui. Por quê? Porque para eu fazer esta conversão, transformar de uma fórmula em outra ou na outra, eu tenho que saber as massas molares, ou tenho que ter uma ideia do que é massa molar. Lembrando, como eu já disse anteriormente, que essas massas molares você não precisa decorar, ou são dados do problema, ou ele traz na tabela periódica, mas tem que saber o conceito de massa molar. Tá? Então, transformar de fórmula molecular para centesimal, transformar de fórmula centesimal para mínima, transformar de mínima para molecular, qualquer tipo dessas mudanças, dessas transformações, eu tenho que usar como ferramenta a massa molar. Tranquilo, beleza? Show de bola? Como que então a gente procede? Muito simples. Muito simples. Mas muito simples mesmo. Basicamente é 2 passos. Você faz um, faz outro, mudou. Simples desse jeito. E é isso que eu vou demonstrar para você nunca mais errar na sua vida. Beleza? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha em como a gente faz esse cálculo de mudança, de transformação, de conversão de uma fórmula na outra. Então, a fórmula centesimal, como eu já havia comentado anteriormente, refere-se às porcentagens em massa dos elementos formadores da substância considerada. Então, eu vou representar a porcentagem. Então, por exemplo, H2O é a fórmula molecular. Como seria a fórmula porcentual centesimal do H2O? H 11,11%, O 88,88%, né? 9 não. 89. Pronto. Acredito que seja isso, né? O total é óbvio que tem que dar 100%. Essa é a fórmula centesimal. Beleza? Tem então como transformar desta para esta? Tem como modificar, transformar? Tem. Para transformar desta para essa, eu uso o conceito de massa molar. Tem que ter? Sim, tem que ter. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá então dar uma olhadinha. Então, por exemplo, aí, ó, a composição centesimal do metano é 75% de carbono, 25% de hidrogênio. Né? Isso significa que a cada 100 gramas de metano estarão presentes 75 gramas de carbono, 25 gramas de hidrogênio e múltiplos e submúltiplos desses. Né? Se eu reduzir para 10 gramas, reduzir 10 vezes a massa de metano, 7,5 gramas de carbono, 2,5 gramas de hidrogênio. Reduz também 10 vezes. Certo? Beleza? Então a fórmula centesimal é normalmente calculada a partir da fórmula molecular, como eu acabei de demonstrar aqui para vocês. Tudo bem? Beleza. Como que a gente faz esse cálculo? Então vamos lá. Então, o cálculo da composição centesimal do ácido sulfúrico vai ser feito como? Primeiro passo, calcular a massa molecular a partir das massas atômicas. A ideia de massa molar. Então, como que eu faço para calcular aqui? 2 vezes a massa do hidrogênio, são 2 hidrogênios na fórmula, mais a massa do enxofre,
mais 4 vezes a massa do oxigênio, porque são 4 oxigênios na fórmula. De novo, volto a repetir. Massa do hidrogênio, massa do enxofre, massa do oxigênio, não precisa decorar. É dado. É só você substituir e fazer o cálculo. Beleza? Show de bola? Você fazendo isso, tá lá. Massa do hidrogênio, 1. Massa do enxofre, 32. Massa do oxigênio, 16. Né? Isso aqui vai dar 98 gramas por mol. É a massa molecular. Massa, 98 gramas por mol. Qual é o significado deste 98 em relação ao ácido sulfúrico? Isso aqui é a massa total, não é assim? É a massa de toda a molécula. Se é a massa de toda a molécula, significa que isso corresponde a 100%. Confere? Se isso é 100%, consequentemente os outros terão porcentagens menores. E aí como que eu vou fazer esse cálculo? Uma regra de 3 simples. Está lá, ó, segundo passo. Realizar um cálculo de porcentagem de cada elemento. Como? Hidrogênio. Então, 98 gramas de ácido tem 2 gramas de hidrogênio. Como eu sei que tem 2 gramas de hidrogênio? Ué, volta lá. A massa do ácido total não é 98? Quanto que o hidrogênio contribui para esse 98? 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2 gramas. Tá vendo? Então, 98 gramas do ácido tem 2%. 98 gramas é 100%, né? X. X, então, 2,04%. Tá aí. Se eu fizer para o enxofre, ó. Enxofre, se eu voltar lá na fórmula, ó. Enxofre é 32. Correto? Beleza? Beleza, então. Então, enxofre. Em 98 gramas de ácido, tem 32 gramas de enxofre. Em 100 gramas de ácido, 100%, vai ter Y. O Y, 32,65%. Oxigênio, mesmo raciocínio. Tá aí. O somatório dos 3, obrigatoriamente, tem que dar... Opa, tem que dar 100%, né? Pronto. Difícil? Nada, né? É um cálculo simples. Claro que, óbvio, para este cálculo você tem que ter a massa molar, que é dado. Aí vem sempre aquela pergunta, mas Eduardo, e se ele não der? Aí o item tem que ser anulado, a questão tem que ser anulada. Tá? Não é obrigatório que o candidato saiba todas as massas molares que estão na tabela periódica, visto que, se você pegar a tabela periódica atual, são contabilizados 118 elementos, fora os seus isótopos. Então, decorar isso tudo é desnecessário. Tá? Beleza? Então não precisa se preocupar nisso não. Beleza. Fizemos a primeira conversão. Transformamos da fórmula molecular para a fórmula centesimal. Beleza? É possível também converter da fórmula centesimal para a fórmula mínima. Para isso, nós vamos precisar de novo da massa molar? Sim, vamos precisar de novo da massa molar. Todas essas conversões precisam da massa molar. E aí, como que a gente faz essa conversão? Como a gente faz essa transformação? Muito fácil também, é praticamente 2 passos, que nem foi aqui. Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha para ver como faz isso. Vamos lá, então. Pronto. Então, é possível aí, né, calcular a fórmula centesimal a partir da análise de uma substância. Por exemplo, ó, análise de 40 gramas de um certo óxido de ferro, 28 gramas de ferro, 12 de oxigênio. Qual a sua fórmula centesimal? O cálculo que a gente fez antes aqui. Tá vendo? O cálculo que a gente fez antes. Então vamos lá, ó. Como que a gente faz esse cálculo? Bem simples. 0,4 é 100%. Não é o total? 0,28 x. Mas vamos deixar isso claro. Vamos lá, vamos lá. Ferro, ó. Em 0,40 gramas de óxido tem 28 gramas de ferro, tá vendo? Ó? 0,40, 28. Logo, em 100 gramas de ferro, de óxido, perdão, 100%, vai ter X de ferro, consequentemente 70%. Para o oxigênio, né, óxido de ferro, então tem oxigênio. 0,40 gramas tem 12 gramas de oxigênio. Lembrando que isso está no texto, né? Ó, 40, 12. Então, 0,40, 12. 100 gramas, 100%,
Y. Pronto, 30%. Ah, Eduardo, mas dava para fazer de cabeça, né? Mas se tem 70, tem que dar 100, o resto tem que ser 30. Beleza, mas se você começasse pelo oxigênio, em vez de começar pelo ferro? Tá? Só mostrando que não tem mistério nenhum. Bem, vamos lá. Fórmula mínima. O que é a fórmula mínima, também chamada de empírica ou estequiométrica? Indica os elementos, qualitativamente, e a menor proporção de números inteiros entre eles. A menor proporção. Tomemos algum exemplo. Água oxigenada, fórmula molecular H2O2. Fórmula mínima HO, é a menor proporção. Glicose, C6H12O6, fórmula mínima CH2O. Ácido fúrico, H2SO4, continua sendo H2SO4, porque aqui é 1, né? C12H22O11, C12H22O11, porque a menor proporção de números inteiros é essa. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Percebe-se no exemplo citado que a fórmula mínima às vezes equivale à simplificação matemática da fórmula molecular. E isso realmente é válido, né? Se eu pegar H2O2 e dividir por 2, dá água HO. Se eu pegar C6H12O6 e dividir por 6, dá 6H2O. Porque é uma proporção, uma divisão, né? Resumidamente, a fórmula molecular é a fórmula mínima vezes este divisor. E tem que dar um número inteiro. Se não der número inteiro, não pode. Beleza? Tá lá. O N pode ser 1, 2, 3, enfim. Quantos números forem necessários. Porém, existem casos que é fornecida a fórmula centesimal e pede-se para a fórmula mínima. Como a gente faz esta transformação? Então, vamos lá. Então, calcular a fórmula mínima de um composto que tem 43,3% de sódio, 11,36% de carbono e de oxigênio. Como que eu faço para fazer essa transformação? Lembrando, eu tenho que saber a massa molar desses elementos. Então vamos lá, basicamente são dois passos. Primeiro, dividir a porcentagem pela massa molar. Segundo, divisão pelos menores valores encontrados. Como assim, Eduardo? Passo a passo, vamos ver passo a passo? Primeiro passo. O que diz o primeiro passo? Porcentagem dividido pela massa molar. Para todos? Para todos. Ó. Porcentagem dividido pela massa molar. Porcentagem dividido pela massa molar. Você vai perceber que um dos valores foi o menor. Esse é o menor valor encontrado. Beleza? O que eu vou fazer com esse menor valor encontrado? Eu vou usar no segundo passo. O que eu vou fazer no segundo passo? Pegar os valores maiores e dividir pelo menor. Então tá lá, ó. Para o sódio, 1,88 dividido por 0,94. Aproximadamente 2. Mesma coisa para o oxigênio. 0,94 por 0,94 dá 1, não vai fugir para lugar nenhum. Para o oxigênio, 2,82 dividido por 0,94 dá aproximadamente 3. O que isto aqui significa? O que este número significa? Este número significa? Este número significa? Isso significa o número que vai aparecer na fórmula. Então vai ficar Na. Que número acompanha o Na? 2. C é 1, né? Não preciso colocar. O, 3. Pronto. Esta aqui é a fórmula mínima. Eduardo, você está me dizendo que é só isso? É só isso. A química é simples, não tem muito mistério não. É só isso. Fez isso, correu para o abraço, largou de mão. Primeiro passo, porcentagem pela massa molar. Segundo passo, o maior dividido pelo menor. A resposta que der, você coloca na fórmula. Fechou? Simples demais, né? Para finalizar, então, só falta comentar como transformar da fórmula mínima para a molecular. E eu já dei uma dica. Se você viu no slide passado, juntamente comigo, a fórmula molecular é um múltiplo da fórmula mínima. Lembra disso? Lembra não? Vou voltar para você ver. Olha aí o slide, vamos lá. Vou voltar para você ver, ó. Voltando aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A fórmula molecular é um múltiplo da fórmula mínima. Sacou? Tendo isso em mente, que a fórmula molecular é um múltiplo da fórmula mínima, o que eu posso dizer? Né? Eu posso dizer, olha, ó, que a massa
da fórmula molecular vai ser um múltiplo da massa da fórmula mínima. Claro que esta massa, lembrando, é a massa molar, pelo amor de Deus. É tudo baseado na massa molar. Então, né, a massa molar da fórmula molecular é um múltiplo da massa molar da fórmula mínima. Portanto, um dos caminhos para determinar a fórmula molecular, a partir da fórmula mínima, é calcular, inicialmente, qual multiplicador eu tenho que usar. O valor de N, né, calculado a partir desta massa. Então, por exemplo, este N vai ser a massa molecular dividido pela massa da fórmula mínima, como eu havia comentado anteriormente. Né? Nos problemas, normalmente, ele fornece a massa molecular. Aqui, então, para você, ó, olha uma questão que eu trago para você envolvendo exatamente este raciocínio. Concurso, né, para oficial da Polícia Militar do Paraná, né, realizado pela banca, né, da Universidade Federal do Paraná. Ele fala assim, ó, um certo metal M de massa molar, ó, ele, tá vendo o que eu falei para você? Ele sempre cita a massa molar. Se ele não citar, o item é anulado. Um certo metal de massa molar igual a 48 gramas por mol forma um sal de cloreto bastante reativo, que em água sofre hidrólise e produz o óxido deste metal. Verificou-se que a composição do óxido de 80 gramas tem 48 gramas deste metal. Ele novamente cita a massa molar do oxigênio. Se ele não der a massa molar, não tem como responder. Pergunta, qual a fórmula mínima? Olha aí o que ele fez. Olha aí o que ele fez. Ele te deu umas massas, que é a fórmula mínima. A gente comentou na aula de hoje. Com as massas, dá para você calcular as fórmulas centesimal. Da centesimal, dá para você calcular a fórmula mínima. Então, ó, de novo, com as massas que estão no enunciado, eu descubro a fórmula centesimal. Da fórmula centesimal, eu consigo descobrir a fórmula mínima. Vamos fazer isso? Beleza? Então, olha aí que eu vou fazer no slide para você. Então, ó, então, primeiro passo, o que eu vou fazer no primeiro passo? Tá aqui, desse lado, do lado esquerdo aqui. Eu vou, então, para a fórmula centesimal. Eu sei que a massa total, então, 80 gramas, massa total, vou colocar aqui, ó, 100%, beleza? Eu tenho 48 gramas do metal. Confere, ó. Se é um óxido, ó, é um óxido. Se é um óxido, tem que ter oxigênio. Então, o outro constituinte é o oxigênio. O oxigênio aqui tem que completar 80. Então, o oxigênio aqui serão 32 gramas para completar 80. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer a porcentagem? Vamos, ó. Como que a gente faz a porcentagem? 80 gramas, 100%. 48 gramas do metal, X. Confere? Vou fazer uma regra de 3 simples. Vou descobrir que o X aqui vale 60%. Isso aqui é para o metal, não é assim? Ué, se 60% é do metal, o outro elemento, o oxigênio, e o total tem que dar 100%, nem preciso fazer força, né? Do oxigênio será, ou serão, 40% aqui, ó, oxigênio. Pronto, descobri a fórmula centesimal. Descobri a fórmula centesimal, agora eu vou transformar para a fórmula mínima. Fechou? Que ele quer a fórmula mínima. Como que eu faço para transformar para a fórmula mínima? Então, primeiro passo para transformar para a fórmula mínima. Eu pego a porcentagem e divido pela massa molar. Beleza? Vou colocar assim. Então, para o metal. Como que eu faço o cálculo do metal? Ou para o metal? 60%, que é a porcentagem, dividido pela massa molar. Ele deu a massa molar do metal? 48. Isso vai ser igual a 1,25. Fechou? Agora eu vou fazer para o oxigênio. Quanto que foi a porcentagem de oxigênio? 40. Qual é a massa molar dele?
16. Vai dar 2,5. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo? Dividir o maior pelo menor. Então, vou pegar massa do oxigênio, ou se você quiser, melhor, para não dar problema com letras. Resultado do oxigênio, que é o maior, dividido pelo resultado do metal, que é o menor. Resultado do oxigênio, 2,5, dividido pelo resultado do metal, 1,25. Isso aqui vai ser igual a 2. Qual o número que tem que acompanhar o oxigênio? 2. Qual o número que vai acompanhar o metal? 1. Por quê? Se eu pegar 1,25 e dividir por 1,25, vai dar 1, né? Resultado do metal dividido pelo resultado do metal. Dá 1. 1,25 por 1,25. Então, no oxigênio tem que aparecer 2, no metal tem que aparecer 1. No oxigênio tem que aparecer 2, no metal 1 a gente não representa. Resposta, letra D de bola. Tranquilo? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Bem, senhoras e senhores, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha, né, vamos dizer assim, dado mais condições para você resolver questões como essa. Agradeço a todos pela atenção, ressalvo que se houver dúvidas, mande aqui para o fórum de dúvidas que a gente responde. Tudo bem? Até um próximo encontro. Tchau, tchau.